Então vamos lá, pessoal. Retomando aqui o nosso curso, né, de noções de saneamento, vamos iniciar a resolução da lista nível 1, né, da primeira lista, referente à segunda aula do nosso curso. Então vamos lá. Uma das etapas do tratamento de água é a floculação, em que são adicionadas à água floculantes químicos. Geralmente o floculante utilizado é o sulfato de alumínio de fórmula Al2SO4,3, que favorece a união das partículas e impurezas da água, facilitando a remoção e decantação. Pessoal, qual que é a etapa de tratamento que ele está falando aqui? Floculação. Quais são os floculantes mais empregados? Resinas ou polímeros catiônicos e aniônicos, sílica ativada, carvão ativado. O Al2SO4,3, que é o sulfato de alumínio, ele é um componente químico sim empregado no tratamento de água. Porém, em qual etapa? Na coagulação. Ele é o coagulante mais empregado. Então, esse composto químico, ele é empregado durante a floculação? Não, ele é empregado na coagulação, certo? Vamos lá. Quanto aos conceitos básicos voltados ao abastecimento e tratamento de água, assinale a alternativa incorreta. A adução se refere ao transporte de água, seja ela tratada ou para tratamento? Sim, a adução consiste no processo de captar, por meio de uma adutora, a água a ser tratada, e na distribuição, na água já tratada para a população. A adutora de água tratada se refere aos canais de transporte da água da captação direto para o consumidor. Pessoal, qual que é o caminho da água? Primeiro, ela é captada no manancial, ela passa por um tratamento, depois do tratamento é que ela vai para a casa do consumidor. Existe essa ponte direta entre a captação e a casa do consumidor? Não existe. Como o exercício pediu a alternativa correta, nosso gabarito é a letra B. Vamos analisar as demais. A adutora de água bruta se relaciona aos canais de transporte da água de captação para as estações de tratamento de água. Foi exatamente isso que nós vimos, pessoal. A adutora de água bruta, ela capta a água lá do manancial e leva para a estação de tratamento. A adutora de água tratada se refere aos canais de transporte da água das estações de tratamento para o consumidor. Exatamente, eu só falo em água tratada depois que o meu efluente, no caso a água, passou pelas etapas de tratamento. Coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação e alcalinização. Depois disso, eu falo em uma água tratada e essa água tratada vai para a casa do consumidor. A adutora de água tratada se refere aos canais, encanamentos e outros meios que transportam água potável para o consumidor. Sinônimo de água tratada ao final do tratamento é água potável, porque a finalidade do tratamento de água é transformar aquela água potável para o consumo e para as atividades de higienização, agricultura e etc. Então, o gabarito da nossa questão, de fato, é a letra B. Após visitar uma estação de tratamento de água, uma ETA, um aluno ilustrou as etapas do tratamento de água e os pontos da ETA onde ocorria a aplicação de reagentes químicos. Ele representou por X e Y. Então, o que a gente tem aqui? Uma barragem bruta. No ponto X, a primeira aplicação de produtos químicos. Aí, essa água captada, né? Com a primeira aplicação de produtos químicos. Passou aqui por esses recipientes e aqui em Y foi feita novamente uma aplicação de produtos químicos. Essa etapa X são aplicados os agentes coagulantes e floculantes, aqui ele juntou, tá? Coagulantes e floculantes, certo? E aí, ó, na agitação aqui, ó, feita por pás mecânicas, né, vai se formar o que, ó? Tá vendo que as partículas estão pequenininhas? E aqui elas já estão o que? Maiores. O que aconteceu aqui? A coagulação e a floculação. Depois, essa água vai para a decantação, para os decantadores, depois filtração e depois dela ser filtrada, ela vai para a etapa de desinfecção e fluoretação.
Então aqui em X foram aplicados coagulantes e floculantes e aqui no Y foram aplicados o que? Agentes desinfectantes e flúor, ok? Então, ó, com o desenho em mãos, o aluno procurou o auxílio do técnico de laboratório da escola para construir um ensaio demonstrando o funcionamento da ETA aos colegas. Que reagente químico o técnico deve indicar que o aluno aplique no ponto X e qual a função desse reagente no tratamento de água? Hipoclorito de sódio, para matar micro-organismos e oxidar compostos orgânicos. Poderia ser aplicado hipoclorito se fosse aqui na etapa Y, na X não é. Sulfato de alumínio para agregar partículas, promovendo a formação de flocos, facilitando a decantação. Exatamente isso. Eu vou acrescentar o sulfato de alumínio na etapa de coagulação para facilitar a produção de flocos lá na floculação. E qual que é o intuito de fazer isso? Facilitar a minha decantação, certo? Tiosulfato de sódio para agregar partículas, promovendo a formação de flocos. Não. Quais são os coagulantes mais utilizados? Sulfato de alumínio, cloreto férrico. Tá? O tiosulfato de sódio ele não é um coagulante ou um floculante muito bem utilizado. Cloreto de alumínio para reduzir a densidade de partículas, promovendo a formação de flocos, facilitando a flotação. Olha, a função de um coagulante, de um floculante, não é reduzir a densidade de partículas, e sim desestabilizar quimicamente essas partículas e facilitar a agregação, a formação de coágulos e flocos, tá? Então, quando eles falam aqui, ó, reduzir a densidade de partículas, não, eu não vou reduzir a densidade, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou desestabilizar quimicamente essas partículas em suspensão. Então, não pode ser a letra D. Ficamos, então, com o gabarito. Letra B. As etapas do tratamento da coagulação, correção do pH, desinfecção e fluoretação podem estar associadas aos seguintes produtos químicos, respectivamente. Então vamos lá. Etapa de coagulação. Vamos pesquisar aqui, ó. Ácido sulfúrico não é usado como coagulante. Sulfato ferroso é. Fluorsilicato de sódio. Não é coagulante. Sulfato de alumínio pode ser coagulante. Sulfato de alumínio pode ser um coagulante. Depois da coagulação ele pediu quem? Correção do pH. Gente, correção do pH é feita por substância alcalina, substância básica. Vamos olhar aqui quem é? Dióxido de cloro? Não. Dióxido de cloro, ele é um subproduto, né, da adição do cloro na água, como a gente viu. Achei que era para mim. Ele é um subproduto da adição do cloro na água. Ele não tem essa etapa ele não tem essa função de correção do pH. Carbonato de sódio, substância básica. Pode. E é utilizado o carbonato de sódio. Dióxido de cloro? Também não. Ficamos só com a letra D, mas vamos ver porque que ela está certa. Desinfecção. Desinfecção, hipoclorito de sódio. E fluoretação, ácido oh meu Deus, ácido. Podem ser utilizados o ácido, né, o H2, SiF6 ou o fluorsilicato de sódio. Então ficamos aqui com a letra D. Você acabou de assistir um trecho de uma das nossas aulas da turma Sanesul. Para você que está nos conhecendo agora, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Eduardo Ferrufino e estou aqui para te ajudar no seu objetivo, que é a aprovação. A família Fita já tem tradição em aprovação em concursos públicos. E na Sanesul não é novidade, nós temos várias aprovações. Vou trazer aqui alguns dos nossos resultados. Nós tivemos, primeiro lugar, agente em saneamento, Sara Cristine. Mas não foi apenas um primeiro lugar, nós tivemos outro primeiro lugar, Fernando Lara, técnico em análise e tratamento, também em primeiro lugar. E também nós tivemos aqui contador, terceiro lugar, nível superior. E aí, para finalizar, nós trazemos aqui a nossa seguidinha, onde tivemos primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar no concurso da Sanesul. Agora você já conhece a nossa família. Pode comparar, você vai encontrar vários cursos na internet, mas
mas nenhum é melhor que a família Fita. Nós somos a família que mais aprova na região. Ficou interessado? Então acesse o nosso site fitaconcurso.com.br, clique no link da Turma Sanesul e faça sua matrícula agora mesmo. E junte a família Fita. Te espero por aqui. Valeu, até mais! Dentre as várias substâncias químicas utilizadas no tratamento de água, está o ácido fluorsilícico, que pode ser fluorsilícico também, tá? Não precisa de ter esse R aqui. Cuja fórmula química é H2SiF6, que é adicionada à água tratada de distribuição pública. A finalidade da adição dessa substância química à água tratada é a prevenção contra. Gente, para que a gente acrescenta compostos fluoretados na água? Para prevenir cárie dental. Ok? Então, a função de adicionar elementos, compostos químicos que contenham flúor ao final da água tratada é para a prevenção de cárie dental. O carvão ativado é empregado no tratamento de água para, carvão ativado. Ele está lá na parte do filtro, tá? Ele pode ser uma das camadas presentes nos nossos filtros. Ele não realiza ajuste de pH, não realiza oxidação. Ele não é uma substância com capacidade desinfectante e ele também não controla a corrosão. O que ele faz? Ele corrige o odor e o sabor por meio da remoção de partículas que podem gerar odor e sabor na água. Em uma das etapas do tratamento de água, utiliza-se um material com o intuito de desestabilizar as partículas, de modo que elas se combinem com as partículas de impurezas e formem coágulos. O material que se presta a isso pessoal, ele está pedindo para você encontrar dentre as alternativas um coagulante. Vamos lá. Carbonato de sódio, não. Utilizado na etapa de correção de pH. Hipoclorito de cálcio, também não. Permanganato de potássio. Permanganato de potássio, pessoal, ele não é comumente empregado na estação de tratamento, tá, de água, mas ele é um agente oxidante, tá? Quem é, então, que funciona como agente coagulante? Sulfato de alumínio. No tratamento convencional da água em uma estação de tratamento de água, ETA, o processo de clarificação da água inclui as seguintes etapas. Pessoinhas, vamos lá. Clarificar é remover partículas que deixam a água turva e com cor. Quais são as etapas que fazem isso? Imagina comigo, chega aquela água lá barrenta, toda turva, de coloração diferente do que a água potável deve ter. Quando essa água, fora dos padrões, é captada por uma estação de tratamento, as etapas de clarificação, que são aquelas que vão deixar a água clara, transparente, sem cor, quais são? Coagulação e floculação, porque eu vou aplicar reagentes químicos a fim de remover as impurezas em suspensão na água. Depois, a etapa de decantação, porque essas partículas formadas na coagulação e floculação, elas vão decantar nos meus decantadores e eu vou conseguir separar, a parte mais clarificada, no caso ali da parte líquida, do meu sobrenadante, do material decantado. E depois a filtração, que remove quase que a totalidade do restante das partículas sólidas em suspensão. Então, essas 4 etapas juntas são destinadas ao processo de clarificação da água. Coagulação e floculação, que podem aparecer juntas ou separadas, a decantação e a filtração. Então, cloração e fluoretação, não, isso aqui são etapas de desinfecção da água. Floculação e fluoretação não é. Fluoretação não é. E decantação não é. A fluoretação não é. E a decantação é. Floculação e decantação, as duas são. Filtração e a fluoretação não é. Então, apesar de estar incompleta, a letra D não está
errado, é o gabarito da nossa questão, tá? Então, lembrando, as 4 etapas utilizadas na clarificação da água são coagulação e floculação, né, que podem aparecer juntas ou separadas, decantação e filtração. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. O ácido, tananã, libera na água o fluoreto, forma iônica do elemento químico flúor, um dos responsáveis pelo declínio da cárie dentária no Brasil. Qual que é o nome desse ácido? Fluorfosfato? Não. Hexafluorsódico? Não. Ácido fluorsilícico. Gabarito da nossa questão, letra C. Ácido fluorídrico também não. Ó, lembrando que pode aparecer com o nome de fluorsilícico ou fluorsilícico. Esse R aqui, ele não torna a minha questão inválida, tá? Aceito os 2 nomes para esse ácido. Ó, o tratamento de água é um conjunto de medidas necessárias para enquadrar a água nos padrões de potabilidade pré-estabelecidos. A estação de tratamento de água é a unidade do sistema de abastecimento de água responsável pelo enquadramento da água a ser fornecida à população nos padrões de potabilidade. As etapas do processo de tratamento de água apresentam a seguinte ordem, então ele quer em ordem. Desintoxicação? Não. Qual que é a primeira etapa do tratamento de água? Coagulação. A segunda, floculação. A terceira, decantação. A quarta, filtração. Depois a desinfecção, correção do pH, né? Alcalinização e depois adição de flúor, fluoretação. Decantação e floculação, não, a floculação vem antes da decantação. Aeração, coagulação, decantação, desinfecção e correção do pH, vamos deixar isso aqui de cantinho. Não é, já te digo que não é. A aeração, ela não ocorre antes da coagulação, tá? Floculação, aeração, decantação, não. Cadê aqui, ó? E outro erro. Tem que ter uma coagulação antes, certo? E outro erro aqui, ó. Fluoretação e correção do pH? Não, a correção do pH é antes da adição do flúor, tá? Fluoretação é a última etapa, porque ela não é uma etapa de tratamento. Peraí, ó, vamos voltar aqui nessa letra D. Floculação, aeração, decantação, desinfecção. Ó, a aeração, pessoal, não vai ocorrer aqui na aplicação do tratamento de água, tá? Tanto que a gente não viu. A aeração, ela é aplicada mais comumente lá no tratamento de esgoto. Ó, vamos para a letra E. Coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, fluoretação e correção do pH. Essa correção do pH, pessoal, ela pode ser feita antes ou depois da fluoretação, tá? Gabarito, letra E. Não é um método convencional de tratamento de água. Sedimentação simples? No tratamento de água a gente vê a sedimentação simples? Vê. Remoção do ferro. A gente tem a remoção de partículas orgânicas e inorgânicas durante o tratamento da água? Tem sim. Ferro é uma partícula inorgânica. Desinfecção? Temos também. Fluoretação? Temos também. Então, qual é a alternativa? O gabarito da minha questão. Infiltração lenta. Pessoal, não tem essa etapa no processo de tratamento de água. Tá? Questão número 12 e última. Vamos lá. Existem diversos processos tecnológicos para o tratamento de águas e de efluentes. Esses processos possuem maior ou menor sofisticação. Contudo, majoritariamente, o tratamento das águas para a distribuição pública é feito pelo processo tradicional, conhecido como físico-químico. Um dos componentes desse sistema de tratamento de águas é a calha Parshall. Esse componente tem como finalidade principal, pessoal,
duas finalidades da calha partial. Primeira, medir vazão. Segunda, facilitar a aplicação de coagulantes, mas a principal é medidor de vazão. Então vamos lá. A função da calha partial: flocular? Não. Decantar? Não. Medir vazão. Agitar? Também não. Oxidar? Também não. Então, o gabarito da nossa questão é a letra C. Finalizamos então, pessoal, a resolução da lista, da primeira lista, referente ao tópico 2 do seu edital. Aguardo vocês no próximo bloco para a gente iniciar a resolução da lista nível 2.